Continuando então o meu relato da minha jornada de autossuperação, hoje eu vou contar para você sobre quando eu descobri que eu era diferente. No vídeo da semana passada, eu comentei muito sobre a importância da gente encher o mundo de dentro da gente, com sensibilidade e beleza, para contribuir com a nossa vontade de estar aqui na vida. Meu pai sabia disso e ele começou a escrever histórias para mim. E ele escreveu várias. Essa daqui, que eu quero mostrar para você, A Menina e o Pássaro Encantado. É a história que acabou ficando sendo a história mais famosa dele. É a história de uma menina, que era eu, e um pássaro, que era ele. Ele viajava muito. Antes de eu entender que eu era diferente, eu entendi que ele era diferente. Naquela época que eu era criança, televisão não tinha controle remoto. A gente tinha que ir lá e fazer tec, 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 trocar o canal. E da mesma forma, a gente não tinha programação o dia inteiro, terminava num determinado horário que eu não lembro, começava de manhã cedo, acho que às 5h30, 6 horas, com o desenho do Gato Félix, que eu ficava esperando para assistir. Criança tem uma coisa de acordar tão cedo, né? E então a televisão não era essa coisa corriqueira que é hoje. Hoje é fácil aparecer na televisão. Naquela época só pessoas muito importantes apareciam. E eu vi o meu pai na televisão. E quando eu vi o meu pai na televisão, eu fiz: o papai tá na TV. E aí eu entendi que meu pai era diferente. E que eu ia ter que repartir ele com o mundo. Que muitas vezes ele ia ficar fora de casa. Mas eu sofria com isso. Ele era convidado para dar aula nos Estados Unidos, passava 2, 3 meses fora. Era muita saudade. E foi assim que surgiu essa história, para me ensinar a lidar com a saudade, mostrando como a saudade deixa as pessoas encantadas, como ela traz o amor que a gente sente, como é bom ter aquela pessoa na vida. Mas eu quero contar para você sobre o dia em que eu entendi que eu era diferente. E quando uma criança entende que ela é diferente, ela começa a sofrer, porque ela começa a lidar com os olhares das outras crianças. Ela começa a lidar com perguntas. Ela começa a lidar com o bullying. Eu sofri muito bullying. E eu quero falar para você sobre essa história. Como nasceu a alegria? É a história de uma flor. A flor também sou eu. É a história de uma florzinha que nasceu num canteiro, cheio de flores belas e vaidosas. Todas as flores belas e vaidosas ficavam olhando para si, se olhavam no espelho, que nem a madrasta da Branca de Neve que ficava se olhando no espelho. Falava assim: eu não sou a mais bonita de todas. E a tal da florinha era para ser igual às outras. Mas quando ela estava nascendo, ela, por um acidente da natureza, cortou uma das pétalas dela num espinho. Eu tenho uma pétala cortada aqui. A pétala dela era macia, não doía. Mas ela começou a perceber que as outras flores olhavam para ela de um jeito diferente. E era assim. As crianças olhavam para mim de um jeito diferente. E nessa história, meu pai me mostrou o quanto eu era amada e o quanto eu era alegre, quanto eu era querida e desejada por todos.
Porque a gente, para se auto-superar na vida, a gente precisa desejar a vida, como eu venho dizendo. Mas é fundamental que a gente se sinta amado, se sinta querido. Essa história trouxe essa experiência para mim. E ela nasceu num dia em que eu pedi para não ir para a escola. Eu pedi porque eu estava cansada de explicar para as outras crianças que eu tinha nascido assim. Eu já tinha sido orientada pelos meus pais para explicar que eu tinha machucado. Essa era a palavra que eles diziam para falar. Eu tenho machucado, mas o médico vai consertar. Só que a criança, na mesma medida em que ela é muito sincera e sensível, ela acaba sendo cruel também. Pela dose de sinceridade, né? Então é sofrido responder todos os dias as perguntas, e é sofrido aguentar os olhares, é sofrido ser deixado de lado porque as outras crianças escolhem as iguais. E eu não queria ir para a escola. E aí eu chorei. E então nasceu a história da Florinha, que chorou um dia por ser diferente. E é impossível a gente falar de autossuperação sem falar de dor. Essas pessoas que ficam falando assim, eu nunca me importei, eu sempre quis ir para frente, toma muito cuidado com o que essas pessoas dizem, porque não existe autossuperação sem dor. A gente precisa olhar para a nossa dor, para a gente construir as nossas pérolas, para a gente criar beleza e para a gente se superar. E eu entendi que eu era diferente e eu continuo sendo diferente até hoje. A dor da diferença me acompanhou por muito, muito, mas muito tempo. Hoje eu não tenho mais dor em ser diferente. Eu tenho uma outra dor, muito grande também. Eu vou contar isso mais pra frente. Mas não se esqueça da preciosidade da gente amar a vida e da gente se sentir amado. Da gente desejar a vida e da gente se sentir desejado. Eu preciso cuidar desses dois lados para a gente poder caminhar nessa jornada da vida e poder se auto-superar. Então, qual é a história que está escrita dentro do seu peito? É claro, é quase covardia eu estar aqui falando, meu pai escreveu histórias lindas para mim. Mas todo mundo tem uma história. Qual a história da sua vida? Qual a história que está dentro do seu peito? Qual a história que ilustra o seu desejo pela vida e ilustra o quanto você é desejado? Para pensar nisso. Quando a gente sente a dor da diferença, é muito doído, porque todo mundo fala assim, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Eu gosto de ser diferente. Uma coisa é a gente ser diferente para ser original, porque a gente escolhe. Outra coisa é a gente ser diferente sem escolha. E aí a gente ainda sofrer os olhares dos outros. Sofrer cortes de não ser escolhido. Não ser escolhido para as brincadeiras. Não ser o mais popular. Aí não é legal ser diferente. Então, quando a gente olha para a nossa diferença, a gente tem duas saídas. Uma é se esconder. Viver sozinha, só entre as pessoas que amam a gente. E outra coisa é olhar para a vida e encarar ela. Teve um dia no supermercado. Eu era bem pequena, 5, 6 anos. E uma menina me olhava, me olhava, me olhava. Os olhos machucam. E eu comecei a ficar acuada. E meu pai percebeu, acho que eu segurei assim na barra da calça. E eu lembro que ele agachou para ficar do meu lado. Assim. O que está acontecendo? Eu falei, aquela menina está me olhando. E ele perguntou, por que é que você acha que ela está te olhando? Eu falei, eu acho que é porque eu sou meio esquisita. E ele falou, vou te ensinar um truque.
toda vez que uma criança te olhar assim, você abana sua mão e fala: oi, eu sou a Raquel. E você, como você chama? É claro, eu acho que eu não fui. E me apresentei para a menina, não falei: oi, eu sou a Raquel, e você, qual o seu nome? Hoje eu tenho coragem de falar: oi, eu sou a Raquel. E você? Qual o seu nome? Qual a sua história? Vem conversar comigo. E isso que eu acabei de contar é um elemento extremamente importante para a autossuperação. O meu pai não me pegou no colo, ele não me protegeu da minha dor. Ele agachou, ele ficou do meu lado, mas ele entregou na minha mão a responsabilidade por vencer aquele obstáculo que estava me doendo, aquele obstáculo que estava me impedindo de transitar no supermercado tranquilamente. Era a minha alma que estava machucada. Então, eu tinha que tomar providência. Isso é um elemento fundamental para a gente criar essa força. A gente tem que agir e tem que experimentar uma vez, experimentar outra. E não pode esperar que as outras pessoas resolvam os obstáculos da nossa vida no lugar da gente. Os pais precisam ensinar isso aos filhos e os adultos precisam não esperar que as outras pessoas resolvam as coisas no lugar deles. Porque cada um se faz por merecer. Cada um tem a vida que deseja, no sentido de amar, de ter a garra, de ir atrás. É claro que eu não tenho a vida dos meus sonhos, mas eu tenho uma vida muito boa. E eu luto por ela todos os dias. Porque desde pequenininha, ali no supermercado, eu tenho que falar: oi, eu sou a Raquel e você como chama? Estampando na minha cara, literalmente, a minha diferença. Carregando essa dor e o prazer de ser quem eu sou. E eu continuo a minha história na semana que vem. Um beijo e até lá.